Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a questão da escravidão, tratar especificamente de um livro, fazer algumas observações de um livro da Kátia Matoso, Ser Escravo no Brasil. Tá? Esse livro foi publicado em 1979. Ele trata da vida cotidiana dos escravizados no Brasil colonial e Brasil imperial, então séculos XVI ao século XIX. Ela procura mostrar que o escravo, enquanto sujeito histórico, então ela sai daquela história de vitimismo, que é a característica dos escritos de escravidão no Brasil. Então, o escravo, ele não apenas é visto como propriedade ou número estatístico. Ela reconstrói a vivência, a experiência do escravizado, mostrando seus sentimentos, suas estratégias de sobrevivência, sofrimentos, resistência e forma de sociabilidade. Então, o escravo ele não é visto como um elemento passivo nesse processo. Ele consegue se inserir de alguma maneira nessas brechas da escravidão. Mesmo diante daquela vida dura, né, o escravo ainda ele tem o seu papel ali como elemento ativo de resistência ali. Então não é visto só como elemento passivo. Então, ela vai dividir o livro assim, em três partes. Né, que na primeira parte ela vai falar da condição de escravo, que a escravidão era central na economia colonial e a organização social e imperial do Brasil também. Né? O escravo é juridicamente considerado uma coisa, mas ele era visto como alguém dotado de vontade, emoções, capacidades. Isso gera uma tensão ali no sistema. O senhor tinha poder absoluto sobre o escravo, mas também havia limites sociais práticos. Por exemplo, o medo das revoltas, da perda econômica. Então, isso servia como uma contrabalança. Né? A vida cotidiana do escravo é uma segunda parte que ela trata. Ela fala das diferenças entre o trabalho urbano e o trabalho rural, o escravo de engenho, o escravo de mina, o escravo doméstico, os escravos de ganho, né? Descreve o cotidiano, as punições, a alimentação, vestuário, a habitação. Então, apesar da opressão, os escravizados criavam formas de vida própria, como irmandades, festas religiosas, casamentos, mesmo não reconhecidos legalmente. Então, veja, são essas brechas que o escravo vai encontrando para se inserir ali na sociedade. Formas de resistência, o livro coloca que nem toda forma de resistência era feita por meio de fuga, quilombos. Havia também a resistência cotidiana, como a preguiça simulada, sabotagem, a negociação com os senhores, na questão principalmente dos escravos de ganho, né? A religiosidade própria, cumplicidade entre os escravos, a compra de alforria, tudo isso ela descreve no livro. Então, os escravizados não eram apenas vítimas passivas, mas sujeitos ativos, com estratégias e capacidade de ação, alguma capacidade de ação. O livro, então, ela revoluciona a forma como a escravidão era estudada. O foco passa a ser no escravo, como indivíduo, e não como um sistema, um elemento sem nome, né? Ela combina documentos oficiais, relatos da época, inventários, testamentos, registros eclesiásticos, para traçar esse retrato rico e complexo da escravidão. Então, ela é uma obra assim, fundamental para entender a humanidade dos escravizados no Brasil e a complexidade da instituição religiosa. E mostra que o escravo, mesmo em condições extremas de opressão, eles lutavam para manter sua dignidade, construir laços sociais e preservar a sua cultura. Tá? Então, eu vou mostrar aqui alguns trechos do livro, né? Que o livro está no Kindle, tá? Então, eu vou ter que mostrar por aqui. Só um minuto. Então, Ser Escravo no Brasil, Kátia Queiroz Matoso. Tá? Vou destacar algumas partes do livro. Para disciplinar o cativo, as melhores armas eram a religião e a polícia. Então, veja, a religião, a igreja tem um papel fundamental no êxito desse empreendimento. Né?
A sociedade escravista contava com o apoio da igreja para ensinar aos escravos as virtudes da paciência, da submissão, a resignação e a obediência à ordem estabelecida. O catolicismo brasileiro, autoritário, era uma religião de obrigações formalistas, em que o patriarca-chefe da família exercia o papel de verdadeiro chefe religioso. Na fazenda, quando era permanente, o padre capelão estava subordinado ao senhor, afastando-se de seu prelado. Confiavam-lhe a educação dos filhos do senhor. Além disso, rezava as missas, ouvia confissões, celebrava batismos, casamentos e enterros. Não praticava nem pregava uma religião de libertação. Ao contrário, todas as atitudes, do capelão se colocavam sob o signo da penitência e do medo. Para os sacerdotes, a moral do Senhor se fundava numa espécie de sacralização da assistência, a caridade paternalista, e a dos escravos se santificava na conformidade e ascetismo. Em um sermão proferido para os escravos da festa de São João Evangelista, em 1633, no engenho do recôncavo baiano, o padre Vieira afirmava: não há trabalho nem gênero de vida do mundo mais parecido à cruz e à paixão de Cristo do que o vosso, dos escravos. Bem-aventurados a vós, se soubesseis reconhecer a fortuna do vosso estado e com a conformidade à imitação de tão alta e divina semelhança, aproveitar e santificar o trabalho. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante ao que o mesmo Senhor padeceu da cruz. Então, esse discurso é um discurso de conformidade. É um discurso do escravo continuar sendo escravo e feliz por isso. Tá? Não é para ficar triste, é para ficar feliz com isso. Tá? Os quilombos representavam menos uma reação contra o sistema escravista do que o retorno às práticas africanas, longe da dominação dos senhores. Então, veja só, o quilombo não é uma reação contra o sistema escravista. Olha o que ela está dizendo. O quilombo não está questionando o sistema escravista. Ele é mais um retorno às práticas africanas longe da dominação dos senhores, além de um protesto contra as condições de vida impostas aos escravos e, finalmente, espaço livre para as celebrações religiosas. Surgiram da própria instabilidade do sistema escravista, do trabalho organizado de modo passivo, das imposições rígidas, das injustiças, dos maus tratos, constituindo uma solução para qualquer inadaptação do escravo dividido entre a comunidade branca e a negra. Os senhores alforreavam, assim, mais facilmente as mulheres e as crianças. Ocorreu da mesma forma com os escravos idosos? Toda uma literatura brasileira descreve os velhos abandonados às portas das igrejas, mendigando, enfermos, cegos, mancos, com bócio, reduzidos a viver da caridade pública. Estudos mostram, entretanto, que a percentagem de alforriados velhos ou enfermos não ultrapassava 10% do total. A maioria dos senhores não abandonava nas ruas os escravos inúteis. Por outro lado, vivia-se pouco no Brasil de outrora, e menos ainda quando se trabalhava como escravo. Em resumo, 2/3 dos escravos alforriados eram mulheres. Tá? Aqui é a tese central do livro. Isso não significava que o escravo era passivo, sem coragem, sem nenhuma autonomia, dentro do círculo de segurança criado pelo senhor, que é a narrativa que se faz da maior parte da historiografia dos escravos, né? Uma historiografia vitimista. Essa visão é errada. Denotava simplesmente que continuava ligado ao senhor por laços que nada tinham de afetivos, como estavam ligados aos maridos muitas mulheres que não abandonavam o domicílio conjugal porque tinham medo de sozinhas encararem a vida. Então, essa era a situação do escravo. Tá? Ao descrever a gama variada das condições de liberdade, mostramos como as regras do jogo eram ditadas pelo senhor que tentava, por todos os meios, ligar-se ao escravo que alforriava, principalmente porque esse servidor modelo soubera ser apreciado, foi submisso, leal e obediente, bom trabalhador e indispensável. Então ele está mostrando que mesmo alforriado, ainda havia um vínculo ali com o senhor, uma dependência econômica ali com o senhor de engenho. Todavia, a análise pode avançar um pouco mais. Consideramos que o proprietário era o senhor absoluto na formulação das regras do jogo, como deixam transparecer as cartas de liberdade.
parece que o escravo não permanecia muito tempo como um joguete nas mãos do senhor, na certeza que teria a vitória final. A partir do momento que deixa o estado de prostração no qual o cativeiro o deixou, o escravo era um homem sensível e digno, que não se curvava diante dos modelos de vida e dos princípios que regulavam a sociedade branca. É preciso colocar nas masmorras da história a imagem pueril do escravo passivo, indolente, sem personalidade, descrito por pessoas apressadas em condenar o sistema escravista. Então, veja, existe uma narrativa histórica em que tudo que você vai falar que o escravo conseguia, por exemplo, o escravo ele trazia técnicas na área de mineração do ouro. Aí essa narrativa histórica vitimista vai dizer, não, o escravo ele era oprimido, ele não trazia nada, ele era... Entendeu? Você vai... Tudo que o escravo conquistava ali, essa narrativa histórica tradicional vai aniquilar com aquilo. Porque, não, o escravo naquela época era uma coisa, ele não podia nada. Então você não pode ter nunca um escravo que se sobressaia, porque isso quebra aquela narrativa vitimista. Né? É isso que a Kátia Matoso está mostrando que não, que há contrapontos a isso. Na verdade, o escravo mantinha a liberdade de contestar ou recusar as existências do senhor que ofendiam sua dignidade, como mostram as rebeliões individuais e coletivas, e sua importância como refúgios afastados, quase sempre ineficazes. Alguns revoltosos chegaram a redigir verdadeiros tratados, tentando sem sucesso se impor aos senhores, como ocorreu na região de Ilhéus, no final do século XVIII, quando escravos mataram o feitor do engenho e foram propor ao senhor certas condições relativas ao vestuário, às diversões, ao lazer, à organização da cultura e da pesca. Verdadeiro programa digno de uma organização sindical do século XX, que esclarecia as mentalidades dos escravos. Pressionado pela necessidade, obrigado pela força, o escravo se movia no mundo dos brancos, obedecendo a regras mínimas para a sobrevivência. São as regras de um grande jogo, que era preciso assimilar, mas que não retirava sua dignidade pessoal. O que era imposto de fora não atingia sua personalidade profunda, que podia se desenvolver nas comunidades negras, cujas estruturas, paralelas àquelas da comunidade branca, forneciam compensações e satisfações que não podiam ser encontradas nos campos, nas minas, nas casas dos senhores ou na labuta das ruas. Para o escravo, submissão e aceitação eram táticas, que fazia parte de toda uma dialética, na qual o cativo encontrava a própria resposta aos problemas que eram colocados pela via dupla, dupla estrutura da qual se inseria. Resposta menos evidente e mais sutil do que pareceria à primeira vista, mas que tentamos aprender pelo exame da mentalidade daquele que seria liberto e libertado. Aqui ele termina falando: a religião católica servia de cimento para todas as estruturas sociais herdadas da sociedade branca, exatamente da mesma maneira que a religião africana ofereceu no Brasil os quadros indispensáveis para a preservação da cultura e da crença africanas. Então, essa é a perspectiva da Kátia Matoso sobre a escravidão do Brasil. Muito obrigado, então.